eu vou votar no Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhar, eu vou procurar ser parceiro, concordar com as coisas que eu acho corretas e advertir as que não são corretas. E se ele não ganhar, eu vou respeitar a vitória. Nós cuidamos muito, nós no Congresso Nacional, cuidamos muito do suprimento de dinheiro para o combate à pandemia. Não faltou dinheiro para combater a pandemia, nem para leitos de UTI, nem para a compra de vacinas, e nós fiscalizávamos isso semanalmente na comissão de acompanhamento. O que está acontecendo com a vacina da poliomielite é um problema mundial. Já está acontecendo caso de poliomielite em Nova York. Precisa de um bom marqueteiro para dizer que você não deve arriscar com o bem mais precioso que lhe é confiado. O único bem mais precioso que a sua saúde é a do seu herdeiro ou do seu dependente. E o que está acontecendo é isso. Nós já tivemos o Zé Gotinha, lembra? É pouco. Tem que ir para uma coisa mais convincente. Mas é uma falta de consciência. E em Santa Catarina isso é pior ainda. Porque sejamos justos. Em 79... eu vou dizer o nome do governador, Jorge Bornhausen, não vai votar em mim, quer dizer, eu não estou querendo agradar, mas é justo. Fez uma campanha, trouxe o Sabin, nós temos uma avenida em Florianópolis com o nome de Alberto Sabin. O Manuel Américo de Barros coordenou isso. Ele veio ser depois secretário da Saúde de Florianópolis, na administração da Ângela. Estamos piorando. Santa Catarina foi o primeiro estado a chegar a 100%, ou praticamente 100% de vacinação. E agora, para passar de 50%, já foi a... Então, é um problema mundial que aqui tem que ser combatido com os nossos meios. Quanto à questão das doenças respiratórias, cá para nós, todo mundo sabia que crianças durante 2 anos, ou quase 2 anos, recolhidas à sua casa, não iam adquirir imunidade. Como é que eu adquiri imunidade? Quando esfolava o joelho, guspe, como se dizia, terrinha, e passava Era assim que a gente criava a imunidade, convivendo, sofrendo, Deus queira, pequenas quedas. E é lógico que ia acontecer isso com adultos e principalmente com crianças. E a pior consequência foi a tal da cirurgia eletiva, que não é eletiva. As 3 principais demandas das cirurgias eletivas são câncer. Câncer não espera. Traumatologia, dói. E as doenças de mulheres têm, digamos, escalas de velocidade diferentes. Mas todas são graves. Umas mais urgentes, outras menos. Isso foi pura imprevidência, porque não faltava dinheiro. Nem faltavam hospitais para participar do mutirão. O nosso desafio no próximo governo é não deixar criar a bicha, a fila. Se eu for governador, eu vou para a porta do hospital. Vou convocar todo mundo para fazer um mutirão e tirar essa vergonha do mapa do futuro. Os erros do passado servem para uma coisa, para você não repetir o erro. Ajuda a obras federais, sempre fizemos. Agora apenas inverteu o polo ativo. Quando o meu governo fez a 282 no seu espaço mais difícil, quando nós fizemos até as terceiras faixas na saída de Blumenau rumo ao oeste, foi o Estado que fez. Quando nós fizemos a 280, Canoinhas, Irineópolis, Porto União, Mafra, Canoinhas, 280. A 163 toda, o Estado fez e obteve o ressarcimento da União. Agora é o inverso. Quem tem que fazer a 470, porque quem contratou a obra, é a União.
O governador, com o meu aplauso e apoio, colocou 300 milhões à disposição. Quando? Em fevereiro do ano passado. A falta de diálogo, de harmonia entre quem foi eleito para presidente e quem foi eleito com o mesmo número para governador fez com que nós gastássemos 8 horas e meia no Senado para fazer um acordo. E no total dos 465 não chegou a 200. Estamos em outubro praticamente. Falta o quê? Diálogo, parceria, lealdade entre as partes. Outra coisa, quem é que mandava no DENIT até maio desse ano? O indicado do Jorginho Melo. 8 anos mandando no DENIT. Isso não é calúnia, isso não é desmentido. É verdade. Quem nomeava desde o tempo da Dilma o chefe do DENIT era o deputado e depois senador Jorginho Melo. Pergunte a ele por que não funcionava, mas eu respondo. Falta parceria, falta lealdade, maturidade, autoridade e experiência para ser parceiro de quem não é do teu partido. Não importa. É a causa de Santa Catarina. Eu nunca deixei uma obra atrasar. No caso da 282, não vou estender aqui a conversa, o viaduto da 282 foi embargado pelo Ministério dos Transportes. Eu resolvi direto com o batalhão ferroviário. Ou seja, você tem que ver os caminhos e os atalhos legais. E neste caso, veja bem, se a Assembleia Legislativa aprovou 465 milhões para essas rodovias e não foi gasto 200, o problema foi na gestão. A bancada não foi omissa. Nós conseguimos melhorar a posição de Santa Catarina em matéria de recursos federais no orçamento de 7ª posição para 3ª. Só que o dinheiro encolheu. Então tem que botar o recurso estadual e abater o valor desse recurso da dívida. Quanto à expansão dos serviços, microcrédito, Sociedade de Garantia Solidária, Banco do Empreendedor, tudo isso foi criado por nós. São os mecanismos que fazem o dinheiro correr para o pequeno. Porque para correr para o pequeno, não funciona a lei da gravidade. Porque tem uma coisa chamada garantia. Este é o papel do Estado. Então, serviços é assim. Turismo é só não atrapalhar. Dar respostas rápidas, no caso de licenças ambientais, objetivas. Muitas das situações se resolvem com autodeclaração, que nós estamos aprovando até em nível federal. E, finalmente, a grande oportunidade que nós vamos ter, reindustrialização inteligente. Tinha cabimento a gente importar máscara, respirador. Tinha cabimento você tendo Marieta Conder Bornhaus com 22.500 metros quadrados de área nova, praticamente construída, botar um hospital de campanha na Marejada? Se não fosse a imprensa, inclusive o Diarinho do Litoral, nós teríamos engolido esse trambolho, esse escândalo, pior do que a compra de respiradores. Então, reindustrialização inteligente significa o seguinte: nós somos o Estado mais vocacionado para a indústria. Vamos aproveitar a maré de reindustrialização inteligente e de redução da nossa dependência em relação à China. Até porque Santa Catarina é um dos pouquíssimos estados do Brasil que vende mais, não para a China, mas para os Estados Unidos. 27% dos compressores nos Estados Unidos são filhotes da VEG. Quer dizer, nós temos outro padrão. O nosso porto não é porto para granel. Nada contra o granel. Nós exportamos em porta-joias, que atende pelo nome de container.
confio nisso. E tenho o melhor parceiro para isso, que se chama Dalírio Beber. Porque esse acompanha esse fio da segunda pista de Navegantes desde a origem. Mas o que aconteceu? Nas audiências públicas para o leilão, o governador do estado estava cuidando da própria pele. Impeachment, afastamento. Não foi força política, foi falta de participação e protagonismo do governo do estado. Olha, não foi brincadeira a nossa briga, e continua. E nós vamos reaver a segunda pista. Mas é o caso típico, é um exemplo concreto do votar no número do presidente. A população catarinense queria votar no Bolsonaro como quer, e eu também votei. Mas eu votei em outro para governador. Mas aí, não, vamos votar no mesmo número. Primeiro, as pessoas que tinham esses números brigaram entre si. Os seus partidos, que eram o mesmo, e o partido explodiu. O governo se imobilizou, começou o jogo político, e começaram as falhas também, 2 afastamentos, 2 processos de impeachment, e na hora de discutir a manutenção, não havia representante do governo do estado na audiência em Curitiba. Eu defendo desde março do ano passado, porque a deputada Ângela Min, que era a coordenadora do fórum, e o atual coordenador, Darcy de Matos, nunca deixaram passar em branco nenhuma reunião dessas. E eu participei de todas. Eu defendo uma autoridade portuária leve, sem os 130, sem os 190 e sem os 35 cargos comissionados, com a participação da sociedade. Para quê? Para que a comunidade seja ouvida. E não os comissionados da prefeitura. É isso que eu defendo. Até porque eu fui responsável lá atrás, quando da aprovação da lei dos portos, para a criação da figura da permissão e da autorização, porque eu queria que o Porto Itajaí saísse da Docas de Santos. Antro de corrupção notório no país. Notório. Foi isso que nós conseguimos com Mário Covas na década de 90, quando da aprovação da lei. Agora, o Porto já é privatizado. Todas as operações são privadas. Mas a gestão não é. O que está errado agora é o contrato de transição. Não se trata da autoridade portuária hoje. E o Dalírio Beber está sendo muito importante nesse momento para colocar a COFEM em contato com a ANTAC. Eu ajudei pessoalmente para conseguirmos uma solução que, sem prejuízo de transporte a granel, preserve a vocação de contêiner para o complexo portuário, tanto do lado de um lado da vala quanto do outro lado da vala, como ensina o nosso idioma. Primeiro, nessa questão, eu votei a favor. Não foi só o governo, a Assembleia Legislativa aqui e nós no Congresso lá. Os governadores foram desviados, né, seduzidos pelo dinheiro, porque o combustível é uma grande fonte de financiamento para o Estado, e viraram apostadores do tumulto internacional em relação ao petróleo, viraram sócios da especulação do petróleo. Por quê? Porque a Petrobras estava num caminho errado do preço internacional. Então eu sou favorável a que nós tenhamos uma medida de governo sobre lucros de estatais ou de empresas públicas. Isso vale para a Petrobras e vale para a Celesc. A Celesc, nós queremos que o plano de investimentos seja de acordo com o que precisa a região. Botuverá não pode ficar esperando que o conselho da Celesc faça o que é da sua razão de ser, colocando uma subestação lá para a ampliação da indústria têxtil de Brusque. E o trifásico nas propriedades rurais é uma imposição do Estado de Santa Catarina, que é o maior acionista. Para a Petrobras vale a mesma coisa. A empresa mais lucrativa do mundo nas nossas costas.
7 vezes mais lucrativa do que a da China? 7 vezes mais lucrativa do que a Exxon? Que história é essa? Vamos com calma, moderação. Quer dizer, nós estávamos sendo espoliados pela Petrobras, leia-se, acionistas de Nova York, alguns moradores do Brasil, mas domiciliados em Nova York, e de igual sorte as empresas públicas que estão sendo bem geridas hoje. Parou a roubalheira, começou a dar lucro. Mas vamos com moderação. Moderação é o papel de um governo que tenha experiência. Não assustar, mas não permitir que a especulação domine a política pública. Por isso que eu queria gratuidade para pedestre, para bicicleta e até para motocicleta. Você não pode imaginar como me emocionou o depoimento do Janir Bellini. Nós sonhamos com o túnel. Ele foi à Noruega, foi à Dinamarca, engenheiros do DR foram lá e infelizmente perdemos a eleição. A ideia parece que foi esquecida. Eu acho que é a melhor solução do ponto de vista ambiental e de efeitos colaterais. Vai ter que ter uma rampa, não importa. É a solução que nós merecemos. Se vai precisar ter subsídio do governo, vamos cuidar do subsídio. Eu acho que a obra deve ser eminentemente privada. Mas a lei da parceria público-privada, eu ensinei para os meus alunos, é de 31 de dezembro de 2004. É do governo Lula. Ela prevê que o Estado pode fazer uma penitenciária e pagar. Afinal, entre aspas, né, os hóspedes são do Estado. No caso, toda essa parte social da travessia tem que ser bancada pelo Estado. E se tiver que dar um empurrãozinho para a obra, se dá. Agora, eu vou apostar no túnel, em homenagem a Itajaí, a Navegante e ao Jandir. Comparando. Até os que não queiram votar em mim, não façam isso sem comparar. O meu pedido aqui é um só. Mais do que pedir o seu voto, claro que eu peço, mas não vote no número. O que eu peço é que nós comparemos. Você vai votar no seu governador, no sujeito que vai cuidar da educação, do ensino médio, que os jovens hoje estão se afastando. Éramos o 7º, estamos em 18º lugar. Nós temos que fazer um choque de competência no ensino médio, especialmente no profissionalizante. Na saúde, que precisa ser regionalizada, precisa de decisões sensatas, como é o caso do Marieta. Nada contra a ideia de termos um hospital também na BR-101 em Balneário Camboriú. Não se trata de uma coisa excluir a outra. Mas não concluir a obra aqui, não concluir no Teresa Ramos em Laje, não concluir em Chapecó, no hospital que eu construí, onde coloquei radioterapia, isso não é correto. Então, primeira coisa, comparar. Tenho 31 anos de convivência com o Bolsonaro. Nós chegamos juntos ao Congresso em 91, a Ângela, eu e ele. Já jogamos futebol juntos, temos uma convivência. Ele me homenageou se lembrando de mim, que fui seu parceiro na questão do voto impresso, quando ele estava no hospital, sem eu ter pedido o depoimento dele. Então, eu sou amigo dele e voto nele porque acho que é a melhor solução neste momento para o Brasil e nesta realidade. Não tenho dúvida, vou votar com convicção. Estou aqui pedindo voto para ele. Agora, eu não quero
é colocar o Bolsonaro dentro da minha gaiola, que é o que alguns querem, ser dono do Bolsonaro. Já foram até repreendidos por isso. O senador Jorginho fez campanha para Dilma. Ele estará sempre com o governo. Ele salvou o Paulo Afonso da cassação. Ele nomeou gente dele, não apenas para o DENIT, no governo do Dário Berger, no governo do Jean Loureiro, gente da família. Então ele é um governista com muito mais experiência e talento do que eu. Vou votar no Bolsonaro, conheço há 31 anos e neste momento estou mais preocupado com os ataques à Constituição. Por exemplo, do inquérito 4781, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, é uma inquisição e eu sempre falarei que isto é um atentado contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Esse mesmo inquérito permite que ele amanhã te convoque na condição de vítima, porque é com base num artigo do regimento do Supremo, não é com base em lei. Eu não quero entrar nessa polêmica. Eu acho que quem quer votar no Lula tem o seu direito de votar. A justiça lhe deu o direito de ser candidato. Acho que está errado dizer que ele foi absolvido. Eu sou formado em Direito, eu tenho uma inscrição 1909 da OAB de Santa Catarina. Se é absolvido é outra coisa. Então, quer votar, vota. Eu vou votar no Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhar, eu vou procurar ser parceiro, concordar com as coisas que eu acho corretas e advertir as que não são corretas. E se ele não ganhar, eu vou respeitar a vitória. Eu já perdi eleições que eram tidas como ganhas. E respeitei o resultado. E não fui pedir boquinha. Perdi a eleição, voltei para a escola. E aproveitei para não ser só professor. Fui ser aluno, fui fazer mestrado, doutorado, inclusive, sobre sustentabilidade e tecnologia da informação. Então, investiguem, comparem. Eu acho que o importante é comparar para você escolher o seu governador, independente de Lula, de Bolsonaro. Eu vou chegar ao segundo turno, não tenho dúvida, por uma questão muito simples. Quando você olhar o resultado de uma pesquisa, pense no seguinte: qual é o partido que tem mais base nos pequenos municípios, onde não são feitas as pesquisas? Em 1982, nós tínhamos folga nas pesquisas, 12%, 14%. Ganhei por 1%, sabe por quê? Porque a população rural votou grandemente contra nós por causa da peste suína africana, e não era pesquisada. Eu ganhei por 12.750 votos. Por quê? Porque a pesquisa não pegava. Neste momento, eu duvido que os institutos pesquisem mais do que 40, 50 municípios. Então nós temos uma certa margem, mas estamos trabalhando. Esse pedido por comparação está dando certo e todos os fatos dessa semana são a nosso favor. Todos. Inclusive, esta vinculação do senador Jorginho Melo às campanhas da Dilma, que poderia ser o Lula também, e que estão surpreendendo a muitos dos seus supostos eleitores.